Boa noite, senhores vereadores. Declaro a sessão aberta, com a ausência do vereador Creito, vereadora Ana, vereador Devan e vereador Rafael Cuco. Boa noite à população que nos assiste. Convido a todos para fazer oração do Pai Nosso. Hoje, dia 8/9/2020, uma terça-feira, porque ontem, segunda-feira, foi feriado. Sessão ordinária. Vamos aos trabalhos. Ata número 031 de 2020. Ata número 31, 2020, da sessão ordinária do dia 31/8/2020, da 15ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, Estado do Paraná. Com o comparecimento de todos os vereadores, exceção do vereador Roberto Scaraborto e Devan Lopes das Neves. Após a senhora presidente, no exercício, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura das atas 030/2020, da sessão anterior, que lida foi aprovada sem emendas ou impugnações. Em seguida, a senhora presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Após a senhora passou para o expediente comum, onde usou da palavra o vereador Edson, que explanou a respeito de 2 requerimentos realizados nas sessões anteriores e que ainda não teriam sido atendidos pelo Executivo, inclusive sobre a prestação de contas do Covid-19, realizados juntamente com o vereador Valdomiro. Em seguida, passou a palavra ao vereador Donizete, dizendo a respeito da sessão anterior. Registrar que se faz parte da Comissão das Finanças e Orçamento e que não havia recebido nenhuma notificação nesses 120 dias para que fizesse relatoria a respeito das contas de 2008, que foram em votação, que a mesa diretora deveria colocar à votação o projeto dessa natureza, quanto todos os membros da casa pudessem estar presentes, e que a comissão não foi faltosa, e sim omissa. Seguindo, aparteou o vereador Edson, dizendo que causou estranheza. Foi o presidente dessa casa, o qual sempre demonstramos confiança, nos teria dito que essas contas nem seriam mais levadas à votação neste ano, sendo que, referente a essa questão, o mesmo teria solicitado relatórios complementares e reforços, citando diversos pontos da prestação de conta 2008. Com ressalvas, disse ainda que o projeto havia sido colocado em votação sorrateiramente, pois ele votaria contra e estaria em viagem, juntamente com outros vereadores, os quais alguns desistiram de ir. Retornando a palavra, o vereador Donizete disse que o projeto de decreto 030 aprovou as contas na íntegra, inclusive com as ressalvas, que em seguida foi publicado e votado para o tribunal com as ressalvas, pois não foi lido. Não foram quebradas as ressalvas, que o decreto está errado, de acordo com o que foi votado, e que não iria às vias judiciais. Seguindo, o vereador Valdomiro tomou a palavra dizendo que no dia 10 esteve na Câmara para analisar o projeto e que ele solicitou ao membro das comissões o parecer, onde o presidente tentou entrar em contato com o vereador Donizete por telefone, pois não havia encontrado o projeto na casa. E no dia 17 foi discutido antes do projeto, não foi colocado em votação, pedindo o entendimento que cada vereador tem seu direito de procurar os meios legais e que o presidente tem autonomia, de acordo com o regimento, para colocar o projeto em votação. Aparteu o vereador Edson, que disse que o presidente havia afirmado que o projeto seria votado, mas não uma comissão oportuna, justamente com uma sessão que não estaria presente, pois estava em audiência marcada em Curitiba. Seguindo a palavra o vereador Valdomiro, questionou o vereador Edson, que havia desconfiado que o presidente
colocaria em votação. O vereador Edson respondeu que por confiar no presidente e por ter pedido vista do projeto para que ele mesmo fizesse algumas averiguações no Tribunal de Contas. Retornando, o vereador Valdomiro questionou se o pedido havia sido feito com justificativa. O vereador Edson respondeu que sim, e que havia protocolado na Secretaria da Casa antes da viagem, e não foi atendido. Além do rito não ter sido cumprido, em seguida o vereador Rafael tomou a palavra dizendo como o presidente da Comissão de Justiça e Redação, no dia 17, o projeto seria colocado em votação, mas como houve divergências a respeito, o mesmo não foi a votação e todos esperavam presentes. Minha comissão já havia dado parecer a todos, tinham conhecimento desse projeto e questionou o vereador Edson se os requerimentos sobre a matéria do executivo foram respondidos. O vereador Edson respondeu que sim. E indagou o vereador se naquela ocasião o presidente falou que o projeto não iria mais à votação este ano. O vereador Rafael retornou a palavra, dizendo que na hora da discussão, sim, e que o parecer da Comissão de Justiça e Redação foi favorável, pois todos os questionamentos haviam sido esclarecidos, com exceção e o excesso de crédito em que o presidente usou do regimento interno para colocar o projeto em votação e que se algum vereador se sentiu lesado, deveria sim procurar esclarecimentos. Seguindo, o vereador Valdomiro disse que o vereador Donizete também havia falado que o projeto não iria mais à votação e que o projeto iria ser votado no dia 17. E não foi por causa de divergências. Seguindo, o vereador Rafael disse que o presidente interviu naquele dia, pois os ânimos se exaltaram, que iria averiguar o projeto e foi redigido de maneira correta, e que o presidente tem autonomia para fazer o acordo com o que o regimento interno permite. Após, partiu o vereador Donizete, que se manifestou pedindo desculpas pelo ocorrido, e disse que o presidente que existe 3 maneiras de se fazer, que apresentou uma maneira de se fazer naquele dia, não iria votar. Citou que o vereador Valdomiro veio no dia 14, que o presidente havia lhe pedido que guardasse os projetos. E, portanto, o presidente sabia que onde estava. Disse ainda que as contas do prefeito Roberto Corredato de 2015 foram esquecidas e foram aprovadas sem ressalvas. Isso foi feito emendas ao Tribunal de Contas para contas extraordinárias no futuro. Remontando a palavra, o vereador Rafael disse que a respeito da conta 2015, elas não foram votadas, pois não achamos os documentos, retornou das contas do Tribunal de Contas, e que assim as contas estiverem aptas a serem votadas, elas serão colocadas à votação, e que foi solicitada ao jurídico a averiguação de como está em andamento, e dessa mesma se encontra em condições de ir para a votação. Em seguida, o vereador Marcelo Trevisan usou da palavra dizendo a respeito do decreto ter sido digitado errado. Informou que em segunda-feira a advogada da casa esteve presente e orientou a fazer daquela maneira. Portanto, se ocorreu algum erro, foi com orientação da advogada. E que sobre as contas de 2015, de fato, não foi votada, pois nós tínhamos ainda o retorno do Tribunal de Contas que veio na última sexta-feira. Portanto, o presidente informou que iria colocar em votação no dia de hoje, mas ligou e informou que, por motivos pessoais, não pode estar presente nesta sessão e, portanto, não iria colocar as contas em votação. Solicitou uma parte do vereador Donizete. Disse ainda que ele quis dizer que a condução da sessão havia ocorrido de forma errada, sem derrubar as ressalvas e não a redação do projeto. E são 3 maneiras de se fazer. A maneira de redação não foi feita errada, e sim a condução. E que, inclusive, o vereador Edson levou a gravação para o DTR, Hugo, da análise. E mesmo disse que a condução foi feita toda errada, mas que, da minha parte, não irei fazer nada. Retornando a palavra, o vereador Marcelo disse que
Se o vereador Edson desejar entrar com ação, tem o direito, mas que deixo claro que a nossa intenção era fazer o correto e fizemos aquilo que foi orientado pelo jurídico. Após a parte o vereador Edson, questionando o vereador Marcelo a respeito da concordância que os itens das contas, onde mesmo respondeu que não, com os itens da conta, ou mesmo respondeu que não é que concorde, e sim que tudo foi feito de acordo com a orientação que nos foi passada. Seguindo, o vereador Edson diz que buscou informações para fundamentar o voto e que isso é que todo vereador deve fazer. E falei a todos que com esta aqui não podemos votar. Na sequência, partiu o vereador Rafael, dizendo que, juntamente com o jurídico, analisou as contas dos itens que está na ressalva, excesso e decreto, e que o município, referente aos itens dessas respostas ao tribunal, que se manteve a ressalva no limite. Decreto ultrapassado. Aparteando, o vereador Edson diz que, inclusive, tem nesta ressalva gasto além do limite, com publicidade no ano eleitoral, e que é um crime. Retornando, o vereador Rafael se manifestou no sentido de explicar no que foi baseado o parecer da comissão, e no limite ultrapassou foi pequeno. Em seguida, usou a palavra o vereador Cleiton, dizendo que deixa sua indignação por algumas falas, que não se ausentou mesmo. Estou aqui para votar de acordo com a necessidade do cidadão do município e venho acompanhando vários itens, incisos e artigos com falhas. E eu, Cleiton Barros, não votaria favorável à aprovação das contas do prefeito Aildo Valuto. Mas cada vereador responde e fala por si. E que cada cidadão está acompanhado. E que está acontecendo. Eu nunca fui contrário à aprovação de nenhum projeto que favorecesse o município, pois fui eleito com o voto do cidadão. Muitos criticam, mas na hora de fazer valer o direito de um município, melhor são contrários e pensar de um interesse próprio ou de alguns. Dando prosseguimento, o senhor presidente tomou a palavra dizendo que é um direito do vereador buscar a cobrar, que serão encaminhadas para as devidas respostas os demais vereadores que usaram a palavra, que não era nenhum conhecimento a viagem dos senhores, mas que não foi feito intenção dessa mesa, na comissão, fazer algo errado. Nosso interesse é apenas votar as contas e colocar cada um em dia, pois contas ficam engavetadas ao longo do tempo e nós, embasados na nossa jurídica e no regimento. Se dirigindo ao vereador Edson, disse ter direito de buscar o que achar necessário. Essa casa responderá. Usando a palavra, o vereador Edson disse que os vereadores sabiam da viagem e que mais alguns iriam e não foram. O descrédito foi muito. Retornando a palavra, a senhora presidente disse que foi convidada sim, mas não sabia que seria a viagem. E confirmaram depois, mas nada foi confirmado. Em seguida, o vereador Valdomiro usou da palavra, dizendo que não foi convidado, mas sabia do curso. Mas me pergunto se eu iria na quarta-feira, e depois fiquei sabendo que os vereadores iriam na segunda-feira. Seguindo, o vereador Edson tomou a palavra, dizendo que, para deixar claro, tínhamos audiências partidárias com referências nacionais e estaduais, e trouxemos recursos para o município, 350 mil reais para o município, que poderia ter ido para outro município, se não estivéssemos lá. Inclusive, falamos até com o governador. Isso é muito importante. Retornando a palavra, o presidente parabenizou o vereador pelas palavras e disse ainda que continue trazendo benefícios para a nossa cidade, pois ela merece, precisa. Dando continuidade, e não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente passou para a ordem do dia, onde havia o projeto de lei número 012/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a desafeta a área institucional, passando para domínio do município e da outras providências. Após de postos pareceres favoráveis às comissões pertinentes, o projeto foi colocado em discussão, sendo o mesmo retirado para estudo, conforme pedido do vereador Edson. Seguindo, havia na pauta o projeto de lei número 13/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Após dispostos pareceres favoráveis, comissões pertinentes, o projeto foi colocado em discussão. Após discussão, havendo consenso, e todos os vereadores foi retirado para estudos, a pedido do vereador Edson. Na sequência, havia o projeto de lei número 014/2020, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a alteração do artigo 7 da Lei Municipal número 1412/2009, de 21/8/2009 e da outras providências. Após pareceres favoráveis, comissões pertinentes, o projeto foi colocado em discussão, tendo manifestado o vereador Edson, logo após discussão, o projeto número 14/2020 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes em primeira discussão. Seguindo, não havia mais nada na pauta, passaram para explicações pessoais, onde usou da palavra o vereador Edson, que na sua explanação falou sobre a viagem que fizeram em Curitiba, onde ressaltou sobre a emenda que trouxe recursos importantes para a Escola Rosa Azul de Rondão. Seguindo, não havendo mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente citou os dois projetos de lei número 012 e 03/2020 que foram retirados. E em seguida convocou os nobres para reunião extraordinária no dia 3 e 4 de setembro, às 18 horas, para apreciação e votação dos projetos. Na sequência, a senhora presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloca a ata número 031/2020 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ata número 032/2020. Vou ajudar o vereador Marcelo, primeiro secretário, a fazer a leitura, que é bastante ato hoje. Da sessão extraordinária do dia 3/9/2020 da 15ª legislatura, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, Paraná. Com o comparecimento de todos os vereadores, após o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde após havia na pauta o projeto de lei de número 012/2020, de autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre desafeta a área institucional, passando para o domínio do município, e da outras providências. Seguindo com os pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o senhor presidente colocou o mesmo em discussão. Fazendo uso da palavra para discutir o projeto, o vereador Edson Roberto Rocha, após havendo consenso e referido, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão. Na sequência, havia na pauta o projeto de lei número 013/2020, de autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre a abertura de créditos adicional especial no valor de R$ 166.437,74. Segundo com os pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o senhor presidente colocou o mesmo em discussão. Fazendo uso da palavra para discutir o projeto, o vereador Edson Roberto Rocha, após havendo consenso referido, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em seguida, não havendo mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente, na sequência, agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão. Coloca a ata número 032/2020 em apreciação dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ata número 033/2020. Da sessão extraordinária do dia 4/9/2020 da 15ª legislatura, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, Paraná, com o comparecimento de todos os vereadores, à exceção do vereador Donizete Aparecido Rogério. Após o senhor presidente, passou para a ordem do dia, onde após havia na pauta o projeto de lei de número 012/2020, de autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre desafeta a área institucional, passando para o domínio do município, e da outras providências. Segundo com os pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o senhor presidente colocou a mesma em discussão. Fazendo uso da palavra para discutir o projeto, o vereador Edson Roberto Rocha, após havendo consenso, o referido foi à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda e última discussão, na sequência havia na pauta o projeto de lei número 013/2020, de autoria do Poder Executivo, onde dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 160
R$ Seguindo com os pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o senhor presidente colocou o mesmo em discussão, fazendo uso da palavra para discutir o projeto, o vereador Edson Roberto Rocha. Após havendo consenso, o referido foi à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda e última discussão. Em seguida, não havendo mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente, na sequência, agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata número 033 de 2020 em apreciação, para impugnação ou ressalvo. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Como não temos mais ata e não temos nada também no pequeno expediente, passamos para o expediente comum. Vereadores que queiram se inscrever. Vereador Edson. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos assistem em suas residências. Senhor presidente, duas colocações que eu vou estar colocando. A primeira colocação é quanto ao nosso efetivo policial, né? Por que eu vou estar evidenciando? Porque está havendo vários casos aqui no nosso município, onde nosso município está sem a retaguarda da Polícia Militar. E eu estou fazendo porque eu tenho vários requerimentos ao Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste, solicitando mais policiais para o nosso pelotão da polícia aqui de Rondon. Infelizmente, não somos atendidos. Eu tenho requerimento de fevereiro, de março, de todas as vezes que a gente tem atendido a solicitação de cidadãos do nosso município. Mesmo como nesse também final de semana, houve também alguns roubos aqui no nosso município e, infelizmente, nós estamos aqui, assim, sem uma guarnição para que poder atender Rondon. A gente sabe que está atendendo Rondon, está atendendo outro município também. E fica difícil para um efetivo pequeno de policiais atender 2 municípios e quando estão aqui, acontece o fato lá no outro município, quando estão lá, o fato acontece aqui. Então, só reintegrar, dizer à nossa população que nós sempre estamos pedindo um efetivo maior de polícia para poder proteger as nossas famílias. E o segundo item é sobre o não cumprimento das leis aprovadas aqui nessa casa pelo Executivo. Número 1, nossa Avenida Brasil voltou a como era antes. Todo mundo usando narguilha em qualquer lugar da avenida. Então, as famílias ficam cobrando de mim, não sei se cobra dos demais vereadores, mas ficam cobrando quanto à lei que nós aprovamos aqui, que o Executivo Municipal não aplica. Até agora, não sabemos de um caso que a Prefeitura Municipal atuou, um cidadão que está ali no meio da rua, crianças passando ali em passeio com seus familiares de carro e aquele monte de gente ali usando um produto que não pode ser usado em vias públicas, conforme a lei foi aprovada, que somente a pessoa pode estar usando dentro da sua casa, dentro do seu quintal. E outro também, junto com isso, é a pandemia. Acho que a pandemia acabou, né? Não tem mais vigilância trabalhando, não estão mais fiscalizando, as pessoas estão tudo ali aglomeradas, sem usar máscara, né? E está como se tivesse tudo normal como era antigamente. E a gente sabe que não. E lógico, nós sabemos aí que está correndo a nível de Brasil, assistindo os jornais, que o Brasil inteiro, esse final de semana, foi liberado, né? Se liberaram. A própria população está se liberando. Então, nós temos que cuidar de nós. E nós somos Rondon. Então, pedimos que o senhor, como um membro da equipe do coronavírus de Rondon, que o pessoal continue fazendo aquele trabalho que vinha sendo feito, que eu acho que alguns dias para cá, ele foi tirado de circulação. Eu não vejo mais o pessoal que foi disponibilizado ali na saúde para estar fazendo essa ronda, tanto de dia como no período da noite. Esse final de semana aí, várias mensagens de pessoas cobrando da gente
sobre uma atitude, e perguntando se os decretos já acabaram, se não tem mais decreto, porque está o pessoal tentando entrar nos comércios sem máscara, o comerciante está tendo problema com o cidadão, porque ele está cumprindo a lei, só que na rua a lei está liberada. Então, queria deixar para que o senhor possa interceder junto ao Executivo Municipal, ao Departamento de Saúde, à Comissão do Covid-19, para que seja retomado isso aí, para que nós não podemos ter tanto problema em Rondon, que vai gerar um problema lá em Cianorte, que não vai ter lá disponibilidade para atender a nossa comunidade da região. Era isso, senhor presidente. Mais ninguém? Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei de número 014 de 2020. Projeto 014/2020, súmula, dispõe sobre a alteração do artigo 7º da Lei Municipal número 1412/2009, de 21/9/2009, da outras providências. Coloco o projeto de lei de número 014/2020 em discussão. Coloco o projeto de lei número 014/2020 em segunda votação. Vereadores favoráveis se manifestem, ao contrário, permaneçam como estão. Meu voto também é favorável nesse projeto. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Passamos para explicações pessoais. Vereadores queiram escrever? Vereador Edson. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas explicações pessoais, vou falar sobre as atas que foram lidas aí, sobre os projetos de leis que foram votados, né? Então, eu estava folheando aqui uma conta de 2009 do atual prefeito, que tem os mesmos vícios, né? Os mesmos vícios dessas contas de 2008 que foi votada aqui a semana passada, né? Então está aqui, ó, prestação de contas municipal de exercício 2009, o parecer por irregularidade das contas, né? Que também foi aprovado aí na gestão anterior com alguns votos contrários também, inclusive o voto contrário do nosso atual vice-prefeito, né? Na resolução 08 de 2015. Então, só para justificar o que a gente vem colocando e batendo, que um gestor público que vem sempre mantendo os mesmos vícios nas suas administração, e que o Tribunal de Contas vem sempre colocando as suas irregularidades para que a Câmara de Vereadores emita o seu parecer final, né? Essa aqui também foi aprovada, como a outra da semana do mês passado também foi aprovada. Era só isso para me justificar, senhor presidente. Você, Marcelo? Ninguém mais, então. Declaro sessão encerrada e que Deus nos acompanhe. E boa noite a todos.